era o ano da eleição mais acirrada desde o fim da ditadura, pelo menos até então. A política brasileira vinha de um dos momentos mais agitados na história do país, 2013. Povo na rua, cartazes, insatisfação, gritos de guerra e a internet fervendo em manifestações. A gente só quer ser ouvido, porra! Nessa época, a aprovação do governo da presidente Dilma se via cada vez mais instável. Em novembro de 2013, por exemplo, ela chegou a atingir menos de 40%. Enquanto a hegemonia petista parecia se enfraquecer consideravelmente, outra candidata ganhava a atenção dos eleitores, Marina Silva. Em setembro de 2013, atingiu 16% das intenções de votos de acordo com pesquisas do Ibope. Juntos pelo Brasil que queremos! Algum tempo depois, ela se juntaria como vice em uma chapa com Eduardo Campos. Só que uma fatalidade mudou tudo. No dia 13 de agosto, Campos sofreu um trágico acidente de avião e faleceu. A queda de um avião no litoral paulista mata o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, e mais 6 pessoas entre pilotos. Marina assumiu então a cabeça da chapa, e logo os 9% de intenção de voto que Eduardo Campos tinha se tornaram 21, 29, 34. Menos de um mês depois, Marina havia não apenas superado Aécio, como empatado com Dilma e, segundo projeções, a venceria no segundo turno. Em setembro de 2014, parecia consenso. O segundo turno será entre Dilma e Marina, mas a direita depositava expectativas em outro candidato, Aécio Neves, do PSDB. Na reta final da campanha, depois de perder quase 10 pontos no mês seguinte ao acidente de Campos, o tucano passou a crescer e a candidatura de Marina derretia lentamente. Levaria mais alguns dias, mas na última rodada de pesquisa antes do primeiro turno, Aécio chegou ao segundo lugar e aparecia agora com 27% ante 46% de Dilma e 24% de Marina. As urnas dariam um número parecido. Dilma teve 41% dos votos, Aécio 33% e Marina 21%. Haverá segundo turno para a presidência da República entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Pônei. PSDB e PT disputavam o segundo turno presidencial. Só que dessa vez parecia diferente. Dilma vinha com a popularidade mais fragilizada, e depois de 12 anos de governo petista, muita gente enxergava aquela eleição como um momento de mudança. Dito e feito. Na primeira pesquisa eleitoral, Aécio largou numericamente à frente de Dilma, marcando 46% contra 44%. A candidata do PT assumiu a liderança nos dias seguintes, mas só desempatou na semana do segundo turno. Mesmo assim, na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, o presidente tinha 52% contra 48% de Aécio. Era um empate técnico. No limite da margem de erro, qualquer coisa podia acontecer. Quando a contagem dos votos começou, a expectativa entre os tucanos era de virada, e a incerteza se disseminava entre os petistas. Na apuração, Aécio largou na frente, mas às 19h32 veio a virada de Dilma. Uma hora depois, a vitória da petista foi confirmada matematicamente. A presidente conquistou 51% dos votos contra 48% de Aécio. Logo após a divulgação final, o resultado e o próprio processo eleitoral começaram a ser questionados. Uma matéria publicada pelo Estadão no dia 30 de outubro estampava o pedido de Aécio Neves para a recontagem dos votos, colocando em questionamento a lisura dessas instituições e descredibilizando as eleições no país. A auditoria promovida pelo partido, no entanto, não encontrou provas ou indícios de fraude. O segundo mandato de Dilma Rousseff teve o terceiro pior desempenho econômico entre os mandatos presidenciais desde 1889. Um estudo da UFRJ apontou que 90% do resultado negativo se deve a falhas nacionais na condução do país. O governo de Dilma Rousseff teve um baixo crescimento médio do PIB, com 0,2%. Ela só superou em desempenho os mandatos de Fernando Collor de Mello e Floriano Peixoto nos últimos 127 anos. Em menos de 2 anos de mandato, um processo foi aberto, e então o presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment. O governo federal, comandado pela esquerda por 13 anos, foi assumido pelo seu vice, Michel Temer. Como 2022 ainda não havia chegado, o pleito de 2014 era ainda a eleição mais acirrada da história. Por pouco mais de 3 milhões de votos, o voo do tucano acabou sendo frustrado. 3 milhões que parecem pouco para um candidato que conquistou 16 milhões de votos em 21 dias, o equivalente a 768 mil votos por dia. Há quem diga por aí que se a campanha tivesse tido 2 ou 3 dias mais, o resultado seria diferente. Mas afinal, como seria o Brasil se Aécio Neves tivesse levado ao melhor?
Em sua entrevista para o Roda Viva em 2014, Aécio descrevia a primeira medida do seu governo caso fosse eleito presidente. Se eu tiver a aventura de vencer as eleições, nós vamos apresentar ao Brasil a nova estrutura do Estado brasileiro. Cortaremos metade desses ministérios que aí estão. Talvez esse fosse um belo resumo do caminho que o governo tucano tomaria, e o plano apresentado durante a campanha é um reflexo dessa política mais liberal e de direita. Aécio defendia uma versão mais enxuta do Estado, com rigor fiscal, mas sem renunciar à continuidade dos investimentos na área social. Na verdade, a similaridade entre as propostas de Aécio com as propostas de Dilma era um ponto recorrente em debates e entrevistas. Eu li o programa do senhor que o senhor acabou de lançar, o Nordeste Forte. Os verbos usados ali, a maioria é concluir, aprimorar, expandir, ampliar, fortalecer programas do governo. Qual é a real mudança? Quando a gente olha para o programa de governo do Aécio, né, o programa de 2014, a gente consegue vislumbrar todas essas perspectivas que são do PSDB. Ele foi a favor da jornada de trabalho de 44 horas, ele foi a favor da hora extra. Então, ele tem uma trajetória bastante liberal na economia, mas, por outro lado, com alguma perspectiva social, com um viés social. Dilma e Aécio defendiam a mesma política macroeconômica, adotada a partir do Plano Real. Pareciam convergir em pontos centrais da agenda econômica, como a política de valorização do salário mínimo e em boa parte das políticas de assistência social, educação e saúde. Investir na saúde, 10% do que o governo arrecada com impostos e contribuições. E vamos criar os consultórios populares de saúde, acabando com a demora das consultas com especialistas. No entanto, como a gente sabe, a campanha é uma coisa e o governo é outra. A própria presidente Dilma Rousseff acabou executando uma política econômica bem diferente do que ela havia proposto em campanha. O primeiro orçamento apresentado por ela em 2015 fez corte em áreas importantes como a saúde, educação e desenvolvimento social. Dilma indicou como ministro da Fazenda o liberal Joaquim Levy, que partiu da premissa de que era necessário passar por um momento de ajuste fiscal. Acontece que Levy foi aluno do coordenador do Programa Econômico de Aécio, que havia sido apontado por ele como nome para comandar a economia em um eventual governo, Armínio Fraga. Em entrevista ao jornal O Globo, o economista admitia a possibilidade de, se for preciso, fazer algum ajuste. Ele disse: é uma ilusão postergar tudo. Não dá para o governo só fazer bondade. Por isso, dá para dizer que se Aécio tivesse sido eleito, as coisas poderiam não acabar tão diferente assim na área econômica. Um ajuste fiscal como proposto por Levy possivelmente seria apresentado por Armínio Fraga. Vale lembrar, no entanto, que os efeitos dessa política não necessariamente seriam os mesmos, já que havia uma melhor receptividade do mercado e do Congresso com o novo governo do PSDB. O presidente da República terá que ter responsabilidade para tomar as medidas corretas. Inflação tem que ser buscada no centro da meta. Nós temos sim que paulatinamente encaixarmos o crescimento dos gastos correntes do governo dentro do crescimento da própria economia. Há quem vá além e diga que Aécio poderia ter proposto um regime de controle de despesas como o teto de gastos apresentado por Michel Temer em 2016. O então senador, além de compor a base do governo e votar a favor da proposta, disse em entrevista que o projeto possibilitaria o início de um processo de equilíbrio fiscal. Encontrar um novo caminho de equilíbrio das contas públicas, a partir daí de maior confiança e a retomada dos investimentos e dos empregos. O Aécio, ele estava muito focado no controle da inflação. Outra questão que é interessante é a gente pensar com relação ao Banco Central, onde se alinham bastante as propostas dos dois candidatos. Os dois consideram que o banco deveria ter autonomia para operar, mas não independência. Aécio propôs ainda 5 grandes reformas em seu plano de governo. A primeira delas seria uma reforma dos serviços públicos, que contava com os maiores investimentos nas áreas de saúde e educação, mas foi apresentada com pouco detalhamento. A segunda seria a reforma de segurança pública, que previa a elaboração de uma política nacional para a área, que aumentasse os repasses para os estados e municípios e reformasse o Código Penal, tendo em vista inclusive a diminuição da maioridade penal. Vamos reformar o Código Penal para terminar com essa história de bandido entrar na cadeia por uma porta e no dia seguinte sair pela outra. Vamos rever a lei da maioridade penal de acordo com o projeto apresentado no Congresso Nacional. Mas será que seria possível tirar essa proposta do papel? O próprio candidato admitia que a pauta não era consenso em seu partido, o que, para começo, já tornaria as coisas um pouco mais difíceis. Jair Bolsonaro defendeu a mesma proposta anos depois, e mesmo tendo vencido a eleição de 2018, não conseguiu viabilizar. Em 2015, a Câmara aprovou em primeiro turno uma proposta que diminuía a maioridade penal para todos os crimes. Ainda que um esforço de um eventual governo Aécio pudesse
pudesse fazer a diferença na tramitação, haveria muita chance de a medida acabar sendo considerada inconstitucional pelo STF. Isso porque, segundo a análise de muitos juristas, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, a maioridade penal é uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988. Portanto, só pode ser alterada por uma nova Carta Magna. Ele propunha a construção de centros de prevenção, que seria algo semelhante ao que foram as UPPs no Rio de Janeiro. O programa de governo dele previa a redução da maioridade penal nos casos de crimes hediondos. Menores de 18 anos cumpririam uma pena como se fossem maiores de idade. Outra grande proposta do candidato tucano era uma reforma política. Propostas que começam com o voto distrital misto. Nós defendemos o fim das coligações proporcionais para impedir a usurpação do voto do eleitor, que vota num determinado candidato e elege outro. Nós estamos defendendo um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos sem direito à reeleição. Por isso, é possível dizer com muita certeza que Aécio iria propor uma reforma como essa, caso tivesse vencido as eleições de 2014. E por uma razão simples. Ele propôs mesmo sem ter vencido. Em 2016, foi aprovada uma PEC de autoria do então senador que criou a cláusula de barreira e extinguiu as coligações proporcionais. O fim da reeleição, como a gente sabe, ficou de fora do projeto final, mesmo com o esforço da banca do PSDB. E dá pra imaginar que ainda que Aécio tivesse vencido as eleições, essa seria uma pauta difícil de emplacar. A começar pela resistência de governadores e prefeitos e até uma mudança de opinião do próprio presidente. Vale lembrar que Bolsonaro fez a mesma proposta em 2018, acabou mudando de ideia depois de eleito e disputou a reeleição. A gente não sabe quais seriam os apoios que ele teria no Congresso, mas como a gente viu aprovada a posteriori, a gente pode cogitar a possibilidade de que isso também pudesse ser aprovado, ser levado realmente para discussão e aprovado. Outra importante reforma presente no plano de governo de Aécio era a reforma tributária. Sua proposta se concentrava em uma perspectiva de simplificação e organização do sistema a partir da criação de um imposto sobre o valor adicionado, o IVA, algo bem próximo ao que foi aprovado em 2023 no Senado durante o governo Lula. Claramente possível você em 6 meses apresentar ao Congresso um projeto bem elaborado de simplificação hoje do nosso sistema tributário, investindo na simplificação dos impostos indiretos para que a partir daí, da sua simplificação, nós possamos abrir espaço para diminuir a carga. Seria possível tirar do papel? Há quem duvide. A reforma tributária é uma pauta que há anos circula no Congresso Nacional e foi proposta por diferentes presidentes ao longo da história, sem sucesso completo até o momento da gravação desse vídeo. Ele propõe, sim, uma reforma. Fazer uma reforma dos impostos, acabando com ICMS, PIS, COFINS, IPI. Estava no plano de governo e é uma coisa que a gente está vendo agora em debate. Mas não é apenas o plano de governo de um presidente que escreve o rumo do país. A atuação do parlamento é decisiva para garantir que essas propostas possam se materializar. Como ficaria então o governo de Aécio no quesito governabilidade? Além do seu próprio partido, o PSDB, outros grupos declararam apoio ao candidato tucano, como o PSB, o PSC, o PV, o PPS, o PSDC, entre outros. Na Câmara, a possível base de apoio do governo somaria na largada aproximadamente 219 votos, mais que suficiente para impedir o impeachment, mas ainda muito pouco para passar projeto de leis e muito menos emendas à Constituição. No entanto, dentro da coligação do PT, alguns partidos poderiam trocar de lado e compor a base de Aécio, entre eles o PMDB, que saiu da base do governo de Dilma em 2015 e se aliou à oposição na condução do impeachment da presidente. Outros partidos como o PP, PROS, PR, PRB e PSD, membros do chamado Centrão, provavelmente fariam o mesmo movimento, já que tendem a acompanhar o presidente da situação. Isso faria com que a base do governo Aécio na Câmara pudesse chegar próximo dos 400 deputados, o que daria então ao presidente ampla facilidade para passar os projetos com maioria simples e qualificada. Já no Senado, Aécio iniciaria com 31 parlamentares e poderia chegar a 58, em um quadro também bastante favorável. Ainda assim, esses números poderiam acabar sendo menores, já que dentro de cada partido haveria quadros menos propensos a apoiar o candidato. De qualquer forma, parece consenso que Aécio teria um cenário muito mais favorável no Congresso do que teve Dilma. Primeiro, o que a gente tem que pensar é que existem duas grandes coalizões. Uma é a coalizão eleitoral e a outra é a coalizão de governo, né? Não necessariamente vai ser a mesma coisa. O que normalmente acontece é que depois que o partido entra para o governo, ele amplia essa coalizão que o apoiou durante as eleições. O que se chama centrão, eu acho que poderia apoiar dependendo do que o presidente oferecesse. E talvez até não um apoio na formação da base de apoio de fato do presidente, mas um apoio ad hoc. Dependendo da medida, dependendo do tipo de negociação, ele conseguiria o apoio desses partidos. Dentro de tudo isso, ainda há fatores mais
mais imprevisíveis. Após o fim da eleição, Aécio foi alvo da Operação Lava Jato, e um áudio comprometedor revelou o então senador pedindo dinheiro a Joesley Batista, enquanto seu primo foi gravado pegando maços de dinheiro. Teria tudo isso vindo à tona em seu mandato? Quais seriam os impactos disso em seu governo? Surgiram as denúncias contra o Aécio depois das eleições. Inclusive, houve indiciamento contra ele e o Temer, que eles estariam agindo para impedir o avanço da Lava Jato. Esse exercício histórico nos traz ainda inúmeras reflexões, mais questionamentos do que certezas concretas. Será que, assim como o governo Dilma, o do Aécio também acabaria em impeachment? Seu sucesso poderia evitar a ascensão do Bolsonaro em 2018? Ou seu fracasso garantiria o retorno de Lula naquele ano? E aí não dá pra gente saber se essa direita radical ganharia mais força tendo um governo de centro-direita do que ganhou de fato tendo um governo de centro-esquerda, que seria o governo do PT. E depois com tudo que aconteceu com o Temer, etc. É interessante a gente pensar, né, essas questões e fazer esse tipo de reflexão. São muitos questionamentos e muitos fatores. E como a gente diz por aqui, dessa vez nem o futuro dirá. Você parou para pensar como seriam as coisas se o Lula tivesse vencido as eleições em 1989? Clica aqui nesse vídeo que a gente te conta. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo que outro momento da história poderia ter mudado o mundo se tivesse acontecido de outra forma. Até a próxima, pessoal!